Shalom Adonai, a paz do Senhor. Meus queridos, hoje eu vou iniciar uma série de estudos da Bíblia, como a criação, a queda do homem, o pecado e suas consequências, a promessa de redenção e demais outros temas importantíssimos. Hoje eu vou falar sobre a criação. Existem duas vertentes, duas linhas de pensamento, o criacionismo e o evolucionismo. Claro, eu vou defender o criacionismo, pelos que os meus olhos veem das coisas que estão criadas. Deus tem dois livros, o livro das suas obras e o livro das suas palavras. Vamos começar pelo livro das suas obras. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E Salmos, capítulo 19, verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O que os nossos olhos veem? Nossos olhos veem sol, lua, nuvens, estrelas, mares, rios, árvores, florestas, animais selvagens, animais domésticos, aves, o próprio ser humano. Esta é o livro das obras de Deus, das coisas que nós vemos, que foram criadas pelo Senhor. O criacionismo crê que tem que ter um ser inteligente, poderoso, eterno, atemporal, que está fora do tempo e que é o arquiteto de tudo isso que os nossos olhos veem. Agora eu vou ler Neemias, capítulo 9, versículo 6. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Agora vamos falar sobre o livro das suas palavras, a Bíblia Sagrada. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu vou colocar umas imagens aqui da criação do primeiro ao sétimo dia. E vou citar um versículo bíblico que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Na Bíblia inteira, você não verá Deus dando explicações de que Ele é o Criador, mas afirmativas de que Ele é o Criador de todas as coisas. A Escritura simplesmente parte do princípio de que Deus existe. O primeiro versículo da Bíblia, no princípio Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1, apresenta de modo natural Deus como Criador, sem dar qualquer prova da sua existência ou ações. A afirmação "disse Deus" aparece 10 vezes em Gênesis 1. Segue os versículos. Resumindo, os céus foram feitos pela palavra do Senhor. Deus chamou todos à existência pela sua palavra. O sol, a lua, as estrelas, os animais, o mar, o que no mar há, a vegetação, os animais domésticos, os animais selvagens. Mas quando chegou no homem, ele não chamou à existência. A Bíblia diz, no versículo 26 de Gênesis 1, que Deus criou, formou o homem do pó da terra.
Vamos ler Salmos, capítulo 8, versículo 4 e 5. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. A Bíblia diz que o homem é a coroa da criação de Deus. O homem é o ser mais especial e mais importante para Deus de todas as coisas que foram criadas, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso está no Gênesis 1, versículo 26 e 27. Agora eu vou citar para vocês Salmo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Versículo 9. Porque falou, e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. Hebreus 1, versículo 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Jeremias, capítulo 10, versículo 12. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, diz: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Deus sempre existiu. Ele não foi criado. Ele nunca passou a existir. Ele simplesmente existe. Ele não tem princípio. Olha o que diz Salmos 90, versículo 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Todos sabem da existência de Deus e sobre ele. Deus tem colocado dentro do ser humano um senso de entendimento acerca das suas leis morais. Olha o que diz em Romanos capítulo 2, versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Esse senso de entendimento do Criador e de moralidade está enraizada em cada ser humano nessa terra. Quando nós fazemos coisas más, a nossa consciência, o nosso coração logo nos acusa. Você está fazendo coisa errada, você fez coisa errada, isso não se faz. Da mesma forma, quando nós fazemos boas obras, o nosso coração se alegra, o nosso entendimento nos dá uma clareza de que nós estamos no caminho certo e fazendo coisas boas. Esse é o entendimento das leis morais que está enraizada dentro de cada ser humano. Salmos 14, versículo 1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. O tolo é alguém que ignora a sabedoria divina. Agora eu vou citar para vocês a teoria da evolução do Big Bang. Vou ler aqui. Os ataques começaram no século XVII. O desafio mais notável e hostil continua sendo a teoria da evolução, de Charles Darwin, A Origem das Espécies, 1859. O que existe agora evoluiu de acordo com a seleção natural, à medida que mutações produziram mudanças aleatórias, sem propósito ou projeto.
Por um longo tempo, a teoria mais usada para explicar como toda a matéria inicial surgiu é a do Big Bang. O Big Bang diz que tudo veio do acaso. Você acha que uma explosão causaria todo esse sistema que temos? O Big Bang diz que tudo veio do acaso. Você acha que uma explosão causaria todo esse sistema que temos, Terra e Universo? Pense, se a Terra estivesse mais longe do Sol, morreríamos congelado, e se mais perto, morreríamos queimado. A Lua é considerada como a faxineira do planeta. Se não houvesse a Lua, as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Lembrando que o nosso planeta é composto de 70% de água. Tudo isso que nós vemos, essa complexidade do sistema solar, todos os sistemas sincronizados, funcionando perfeitamente, não veio de uma explosão. É mais fácil você crer no relato bíblico do que crer que uma explosão trouxe tudo isso. Será que foi uma explosão que deixou tudo no seu devido lugar, funcionando perfeitamente? Cientistas afirmam, por estudos, que a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, tem cerca de 200 bilhões de estrelas e que existem mais de 170 bilhões de galáxias espalhadas por este vasto universo. Será que uma explosão foi capaz de produzir tudo isso que há neste universo tão vasto, tão harmônico e sincronizado, com leis tão precisas? É preciso ter mais fé nisso do que no relato bíblico. Será que estamos aqui porque uma explosão nos deixou aqui? Olha o corpo humano, quanta complexidade, órgãos, cérebro, DNA, células, nossa capacidade intelectual é incrível. Imagina você numa praia, às 6 horas da manhã, você levanta para dar aquela caminhada e de repente você avista esse lindo castelo. Você acreditaria que o vento, a brisa, a água construiu do nada esse lindo castelo? Olha um prédio, um automóvel. Tem que ter um construtor, um arquiteto que arquitetou tudo isso. Nada vem do acaso. Agora eu vou citar uma citação do cientista cristão Adalto Lourenço. Abre aspas. Alguém poderia dar uma lei da evolução? Qualquer uma. Interessante, depois de 180 anos pesquisando, não achamos nenhuma lei. Ensina-se evolução como se fosse lei. E não é. Evolução é uma teoria. Na verdade, ela não é uma teoria, ela é uma hipótese. Vamos ler aqui agora Isaías, capítulo 40, versículo 25 e 26. Com quem vocês me hão de comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e todas a chama pelo seu nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Salmo 139, versículo 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Isaías 42, versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Meus queridos, existe a teoria da evolução, que é uma teoria, é uma hipótese, na verdade, que eles não têm base, que teoria tem que ter uma base. Deus é o Criador e o sustentador
de todas as coisas que estão criadas nos céus e na terra. Por que trazer esse estudo sobre a criação? Porque homens que lutam contra Deus, que são guiados pelo espírito de Satanás, eles colocam na cabeça do ser humano que não foi Deus que criou todas as coisas, que Ele não é o Criador e o sustentador. Isso tira de Deus a honra, a glória. E muitos homens têm entrado por esses caminhos. Mas que você possa crer que Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. E vou ler um versículo aqui para encerrar. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus abençoe. Ele é grande rei sobre toda a